Bom dia, pessoal! Estamos iniciando então mais um grupo de estudos, o Neurovest, e dessa vez com o estudo desse livro, Vertigens e Distúrbios do Equilíbrio, uma abordagem neurosensorial de Alain Semon e Angela Bessa. E é com muita alegria que nós mudamos um pouco a dinâmica do nosso grupo de estudos. Cada um dos participantes vai estar colaborando, apresentando um capítulo de livro e, paralelo a isso, nós todos que participamos aí do grupo vamos estudando, lendo o livro, né, fazendo as nossas anotações neles, para que a gente possa, depois dos 30 minutos de apresentação, ter uns 30 minutos, então, de diálogos e trocas, porque sempre é bom aprendermos uns com os outros, não é? E hoje, quem vai apresentar para nós é a Paula Martins, o capítulo 1 desse livro. Antes dele tem o prefácio, tem a introdução, que são muito interessantes também, mas dessa vez a gente já vai começar começando no 1, e depois das 10 horas a Angela Bessa vai estar aqui com a gente também para dar uma palhinha aí, conversar com a gente, responder algumas dúvidas que porventura tenham surgido. Então, mãos à obra. Bem-vindas. Obrigada, Paula, pela sua disponibilidade. E é contigo. Vamos lá, iniciar então. Eu agradeço demais poder estar apresentando esse primeiro capítulo para vocês. Tentei montar uns slides bem sucintos e a professora Dani também irá passar para todos vocês para poderem, em comparação com os vossos estudos, a leitura do livro da doutora Angela Bessa, que é excelente, né? Foi muito bem escrito, muito bem elaborado, bem sucinto, bem prático também. E trazendo toda a trajetória que ela trouxe para a gente, do que ela vivenciou lá fora, na França, né? E há pouco antes da gente entrar aqui na nossa aula, já tinha até falado, até como adendo e curiosidade, já, de antemão, até porque um dos artigos que está aqui mencionado é de Portugal. E eu trazendo esse estudo junto em paralelo, porque a gente estuda o livro da doutora Angela Bessa, mas a gente vai procurando também artigos que complementam o que a gente está estudando e ver um pouco mais profundo, né, de cada detalhe. E eu trouxe um deles que caiu em Portugal, se não me falha a memória, no Porto. Então, para quem não sabe, eu sou portuguesa, né? E nós lá não tínhamos um órgão que nem a gente fala do CREFITO aqui, estava falando com a doutora Dani agora, né? É, a fisioterapia vestibular lá e a ordem dos fisioterapeutas só existe a partir de 2019, ou seja, extremamente recente. Até então nós não tínhamos algo equiparado ao que nós temos aqui, o CREFITO no Brasil. Então, estamos bem respaldados nesse sentido aqui, tá? E a França está um pouquinho mais avançada em comparação a Portugal, sempre teve também, mas só para vocês saberem como introdução da nossa aula de hoje. Então, bom dia para todos que estão aqui. Eu vou apresentar para vocês os principais instrumentos desse nosso livro da doutora Angela Bessa, utilizados na reabilitação vestibular, fundamentais para essa avaliação e tratamento dos distúrbios do equilíbrio. O objetivo é mostrar como cada ferramenta que lá está escrita contribui para cada diagnóstico dos nossos pacientes de forma individual, como é óbvio, monitorando e a intervenção clínica. Aí eu vou começar com a videonistagmoscopia. A videonistagmoscopia permite visualizar e gravar os movimentos oculares, especialmente o nistagmo, por meio de câmeras infravermelhas. É um exame não invasivo, utilizado principalmente na análise do labirinto e no monitoramento das respostas oculares durante os testes posicionais. Como eu coloquei ali, e eu tive sempre esse cuidado de tentar trazer em contrapartida, junto para agregar o vosso conhecimento, artigos que possam até aprofundar sobre esse assunto. Eu também tentei trazer o máximo de imagens e sites contraparalelos, também o próprio site onde a doutora Angela Bessa teve, e trouxe esse estudo tão elaborado. E o grande diferencial desse videonistagmoscopia, esse instrumento ele tem o objetivo de registro, que facilita tanto o diagnóstico quanto o acompanhamento evolutivo de pacientes durante o tratamento vestibular. Entretanto, a gente passa por uma outra ferramenta de avaliação, que é a cadeira giratória.
por muitos, às vezes a gente olha, muitos pacientes relatam para a gente que não é gostoso. Mas a cadeira giratória, ela tem um fundamento. Ela é utilizada para estimular os canais semicirculares do ouvido interno, simulando movimentos naturais da cabeça. Ela serve tanto para avaliação quanto para treinamento de respostas vestibulares. E a gente tem aqui, que nem eu coloquei no slide, pode passar, Dani, o próximo, da cadeira giratória. Acho que está mais. Isso. Ele tanto é utilizado, ele é um instrumento fundamental na fisioterapia vestibular, utilizado para estimular os canais semicirculares e avaliar as dissimetrias funcionais. Pode passar para o outro. Isso. Aí eu coloquei aqui, como número um, pode ser utilizado em rotação rápidas ou lentas. A gente tem um porquê, um objetivo de utilizar na rotação rápida ou lenta para estimular os canais semicirculares. E aí temos um artigo também que eu me atentei para aprofundar como é que a gente utiliza isso, qual que é a velocidade, qual que é o ângulo. E o segundo objetivo é simetrizar os vestíbulos e restabelecer a estabilidade do olhar, facilitando o desaparecimento de sintomas incapacitantes manifestados pelo paciente. Então, essa cadeira giratória, na prática, a gente consegue identificar as assimetrias e treinar a adaptação dos vestíbulos do paciente, sempre com segurança e controle dos estímulos aplicados. A repetição dos movimentos ajuda na compensação dos sintomas incapacitantes como tontura e instabilidade. O próximo, se não me falha a memória, eu passei a plataforma de posturografia, que muitos fisioterapeutas aqui no Brasil trabalham muito sobre a pesquisa, a avaliação e etc., né? E alguns dos artigos que estão aqui nada mais são como também do Brasil e também fora, mas trouxe alguns daqui. A plataforma de posturografia avalia o equilíbrio para análise do deslocamento do centro de gravidade do corpo e ela oferece dados objetivos sobre como o paciente controla a postura em diferentes situações. Por exemplo, essa plataforma registra as variações de pressão sobre os pés, né, onde o paciente pisa, essa plataforma que está aí, desse artigo eu trouxe essa imagem, para vocês poderem visualizar um pouco melhor, auxiliando na identificação dos déficits sensoriais e na personalização dos exercícios de habitação, ou seja, trabalhar bastante esse paciente por conta do estímulo reflexo vestíbulo, tanto ocular quanto espinal também. E por último, eu coloquei o estímulo optocinético. Esse instrumento, ele utiliza padrões visuais de movimentos para estimular o sistema vestibular, promovendo neuroplasticidade e melhorando a integração sensório-motora. Exposições regulares podem ser feitas em consultórios ou, em alguns casos, em casa, com supervisão do profissional ou a própria orientação do profissional com o paciente. É um recurso muito importante e muito utilizado para casos de hipersensibilidade visual, adaptando o paciente a situações cotidianas, como, por exemplo, no trânsito ou ambientes movimentados, shoppings, mercado e etc. E por último, eu coloquei conhecimentos complementares, que nunca é demais a gente aprofundar sobre, para potencializar os resultados da reabilitação vestibular. É fundamental compreender a fisiologia do sistema vestibular, suas interações e integrações do sistema visual, proprioceptivo e a importância de uma avaliação clínica minuciosa. A integração dessas ferramentas com uma equipe multidisciplinar é de suma importância. Garante o acompanhamento adequado e a melhor adaptação funcional do paciente. E para fechar, esses instrumentos, aliados às técnicas de habitação, ajudam o paciente a recuperar o equilíbrio, a autonomia, qualidade de vida. E é o que eu trouxe no site que vocês têm no WhatsApp, vocês podem ver que é uma equipe multidisciplinar que ajudam aqueles pacientes onde a doutora Angela Bessa esteve. Então, tem uma equipe multi, tem médico, tem fisioterapeuta. O doutor Alan Simon, ele é um fisioterapeuta também. Então, ele trabalha em conjunto com uma equipe que foi crescendo ao longo do tempo. Muito obrigada. Espero que eu tenha sido bem sucinta e explícita. Com certeza! Então, a Paula traz aqui para nós, né, esses recursos que estão bem detalhados aqui no capítulo 1 desse livro. E, além disso, traz também toda essa parte da experiência em si, né? De conhecer, assim como a Ângela conhece, né? E fez muitos estudos ali
na França, anualmente, ainda ela continua indo. E essa interdisciplinaridade, e acho que também cabe ressaltar o quanto que nós podemos contribuir também produzindo, não só, né, é, consumindo dos textos, dos materiais, das pesquisas em si. Então, é mais um incentivo aí para a gente poder estar, né, escrevendo artigos, escrevendo textos, né? Às vezes criando movimentos no próprio YouTube, no próprio Instagram, e que se consolide cada vez mais. Oi, Beth, tudo bem? Bom dia, Dani. Tudo bem com você? Tudo! E aí, eu quero trazer para vocês também uma das frases que está aqui logo depois das siglas de, da lista de siglas e abreviaturas, que é: segue o teu destino, rega tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. E só nós somos sempre iguais a nós próprios, do poema Segue o Teu Destino, de Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa. Então, para iniciar, né, esse grupo de estudos que está se dando aí com o primeiro livro, que foi o Manual de Reabilitação Vestibular do pessoal da UTF, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, agora, então, esse livro da Ângela. Vocês que estão aqui, vocês leram, querem comentar alguma coisa, Keila, Beth, sobre a introdução, sobre o capítulo 1 desse livro? Oi, Dani. Eu comprei o livro com dinheiro que eu ganhei de presente de Tá, aniversário do tá meu meio sogro. baixo, Tá Keila. baixo? Tá bem baixinho. Deixa eu tentar aumentar aqui, ver se vai. Melhorou? Melhorou. Mas tá dando para entender? Deixa eu tirar o fone, pera lá. Talvez com o fone um pouquinho mais perto, assim, da boca. Melhorou? Tirei o fone agora. Ah, eu acho que vai estar um pouquinho melhor. Tá escutando bem, Paula? Tá um pouquinho melhor, mas pouquinho, mas tá um pouquinho melhor. Baixo ainda? Não sei dizer o que é, que sou meio leiga na internet. Mas assim, só para dizer que eu comprei esse livro é, com um presente que eu ganhei do meu sogro. Meu sogro me deu um dinheiro de presente de aniversário e a Ângela tinha lançado o livro e eu corri e comprei, né? E li ele uma vez, aí agora com o grupo de estudo comecei a relê-lo, né? E assim, existem partes que eu acho bastante difícil ainda para eu entender, aí eu preciso ler, reler, né? Principalmente a parte de neurofisiologia, mas eu estou gostando muito. Joia, isso aí, que sogro bacana, hein, Keila? E é um incentivo, né? Então, nós mesmos, às vezes, a gente tem muito material, muitos livros aí, é um incentivo participar de grupos de estudo para a gente poder conversar. Eu queria falar um pouquinho sobre o que a Ângela e o Semon trazem sobre a história da reabilitação vestibular. Sempre é bom honrarmos aqueles que precederam, né, todas as atividades. E aqui ela traz Cawthorne Cooksey, né, como o fisioterapeuta e o médico, então, como esses pioneiros que depois a gente vem a entender que na reabilitação do paciente crônico de tonturas, eles são exercícios muito básicos para essa estimulação. Mas que, num caso de uma neurite vestibular, de um paciente que está acamado, muito
comprometido, que o início dos movimentos oculares, que já provoca muitas vezes a náusea, o enjoo, então já se tem um benefício com os exercícios, então, de Carlton Cooks na década de 60, né? Então, se formos comparar com outros tipos de abordagens dentro da fisioterapia, a reabilitação vestibular, ela certo, não tão aí madura, mas um campo incipiente de muitos estudos e que somos peças fundamentais para cada vez mais consolidar a reabilitação vestibular. E aí é interessante como ela coloca aqui na página 29 que o próprio Alan Semon e os demais estudiosos vão incorporando mais do conhecimento da fisiologia que está por trás do benefício, então, desses exercícios que não se entendiam ainda o que levava ao benefício, então, dessa reabilitação de fato desse sensor de movimento que são os nossos vestíbulos, né? E aí, o surgimento na página 30 do termo reeducação vestibular, que é o que de fato nós fazemos. Nós pegamos um sistema que não está sincronizado bilateralmente e treinamos uma sincronização bilateral, para que na hora que o cérebro receba esse estímulo sensorial, desse órgão de sentido tão importante, ele capte sem erro e sem desvios, sem uma lentidão de um dos labirintos, por exemplo, né? Então, o que a gente quer? Que o tônus, que o disparo do pulso seja sincrônico. E assim nós vamos reeducando o cérebro para interpretar adequadamente as informações que vêm dos sensores, né? E ainda me chama a atenção aqui, nesses desconfortos dos pacientes pós-cirurgias, né, de neurinomas do acústico, assim chamados antigamente, né, e situações em que a gente precisaria, então, ajustar o organismo do paciente para uma substituição desses sensores que haviam sido, então, lesionados, né? Então, ainda na página 31, a partir de então, nós começamos a reabilitar doentes no período pré-operatório, visando a redução do desconforto após a cirurgia. E aí, na década de 70, começaram-se a ter mais avanços, né? E estudar sobre a plasticidade cerebral atribuída. Relembrando que o grupo, né, se chama Neurovest, esse grupo de estudos, porque não tem mais como nós estudarmos o sistema vestibular como um sensor periférico e ponto final, que a grande lapidação ela se dá pela plasticidade do sistema nervoso central, e é isso que nós fazemos com o nosso paciente. E aí, por que vão entrar, então, esses recursos instrumentais, todos aí na década de 80 e tudo, óculos de Frenzel e tudo? Porque a reabilitação vai começando a alcançar o mundo e não começa-se a perceber que nem tudo se resolveria com a manobra liberatória de Semon, né? Então, essa reeducação era estritamente necessária. Aí, ali na página 36, vai ter, 35 e 36, uma linha do tempo, então, de 1970, então, a criação na França do primeiro conjunto de técnicas voltadas para o tratamento de vertigens, a publicação das primeiras premissas que vão dar origem à reabilitação vestibular e o lançamento da cadeira giratória, como uma proposta de simetrização do RVO do paciente. Por quê? Através do estímulo
né, sincronizado, ele faz essa modulação bilateral. Eu estive no consultório da Ângela e conheci, né, a forma que ela trabalha nessa reabilitação. Nós, mais seguindo uma linha mais ocidental e americanizada, a gente acaba fazendo isso de forma voluntária com o X1, né? Então, a gente tem esse mesmo objetivo. E aí nós vamos ter, então, todas essas premissas dos estudos do porquê a cadeira giratória seria algo, então, que numa única consulta ou poucas consultas em consultório já se faria essa sincronização bilateral. E aí, continuando na linha do tempo, em 1980, essa, então, expansão da reabilitação vestibular alcançando o mundo, né? Eu nasci em 78, então estava nascendo junto com a expansão aí da reabilitação vestibular. E a divulgação para que os médicos, principalmente, que eram no mundo todo, né, médicos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos começassem a utilizar as manobras, então, de liberação, a manobra que a gente conhece como a manobra de Semon. Naquela época, inclusive, e eu recebi muitas críticas quando comecei a atender na reabilitação vestibular, de próprios otorrinos, amigos, era assim: ah, não, esse negócio de ficar fazendo reabilitação vestibular, joga o paciente para um lado, joga para o outro, joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado, o paciente vai passar mal e tudo. E aí a introdução, né, dos medicamentos, provavelmente antieméticos, para que o paciente não sofresse tanto com essa manobra liberatória. Mas a gente não sabia que nem tudo iria se tratar com manobra liberatória de Semon, né? Então, depois vão tendo os ajustes, as adequações de que hoje nós sabemos, né? De que VPPB, cupulolitíase ou canalolitíase, pelo guideline, a recomendação é Semon, né? Ou Epley, no caso de uma canalolitíase. Mas, antigamente, para reabilitar, né, o sistema vestibular, se pensava em fazer, então, essas mesmas manobras. E é uma coisa que hoje nós temos trabalhado muito para conscientizar as pessoas de que, se eu tenho um sistema vestibular hiperreflexo, se eu estou com um déficit, por exemplo, em um dos labirintos, não é através de manobras para VPPB que nós vamos fazer a reabilitação vestibular. Então, vem crescendo muito a possibilidade de educarmos, então, a nossa comunidade de que manobras são para VPPB, né? Modulação do sistema nervoso central são para enxaqueca vestibular, reeducação do reflexo vestibulo-ocular numa hipofunção vestibular unilateral, a habituação de um paciente que tem uma cinesiofobia, e a gente precisa ir aos poucos, ou até mesmo pós reposicionamento na VPPB, substituição para os pacientes com hipofunção bilateral e ototoxicidade, que levaram à não possibilidade de reabilitar esses dois labirintos. E aí fica mais claro esse mapa de tomadas de decisões na reabilitação vestibular, mas nem sempre foi assim. E aí, na década de 90, a gente vai chegando, então, à prioridade dos novos conhecimentos, né? Juntos, Eric Ulmer e suas mini câmeras de vídeo aperfeiçoam, então, a observação dos movimentos oculares na oclusão de reflexos de luz, né, e de fixação ocular. Por isso que são essas câmeras, né, colocadas então numa oclusão da luz. Por que que acontece isso? Porque com a fixação ocular ou a presença, né, de luz, ocorre uma minimização dos reflexos que apareceriam
para serem filmados. Então, há uma fidedignidade muito maior quando se testa os movimentos oculares com uma videonistagmoscopia, né? E aí, então, a parte toda que a Paula apresentou já para nós, com esses avanços da cadeira giratória, da posturografia, né? Da presença da oscilação do corpo captada e quantificada, até mesmo para se ter essa diferenciação se o problema do paciente está no sistema vestibular mesmo, porque muitas vezes a gente pode pensar que o problema de equilíbrio estivesse no sistema vestibular, mas está, por exemplo, nas vias somatosensoriais desse paciente. Ou se a gente pega uma síndrome, né, um paciente com uma síndrome multissensorial do idoso, por exemplo, então nós vamos ter uma dificuldade da integração das vias sensoriais tão essenciais para a manutenção do equilíbrio na posição em pé e caminhando. Então, através da posturografia, né, na página 40, 41, eles trazem essa possibilidade de saber a oscilação do corpo sobre uma plataforma de mensuração dessa oscilação. E aí vem toda uma descoberta de que quando estamos parados, na verdade, não estamos parados. Estamos fazendo micromovimentos para o ajuste da postura contra a gravidade. E isso pode ser mensurado através da posturografia, né? Luiz, Keila, Paula querem contribuir com algo? A Lúcia que chegou, a Dejanira. Não, eu acho que, pelo menos eu tentei escrever da forma mais incrível e sucinta, porque é muito complexo, né? Falei, gente, como é que eu vou colocar isso no slide para que as pessoas consigam entender o primeiro capítulo que a doutora Ângela colocou, porque há um estudo muito aprofundado, por isso que a gente lê o livro dela e outros demais também, e a gente ter em atenção que a nossa pesquisa em paralelo também é de suma importância para a gente poder aprofundar, que nem a professora Dani falou agora, o quanto é importante a gente saber a integração dos sistemas, qual é que é o sistema que está mais, vamos, entre aspas, deficiente, né, ou que não está entrando, que deveria entrar, não entra. Então, em grosso modo, esses instrumentos que a gente pode se usar, também nada vale se a gente não souber avaliar, né? É que nem aparece para nós o VI se a gente não saber avaliar o que está vendo ali. Falei, tá, eu vejo um monte de gráfico, mas não sei avaliar. Então, é importante a gente também estudar em paralelo e se aprofundar com isso, né? Isso aí. E vocês têm o hábito de utilizar, por exemplo, a estimulação do optocinético com pacientes que tenham uma dificuldade de manter uma postura quando o estímulo visual está sendo interpretado com mais, vamos dizer assim, que o sistema nervoso ele tem uma predileção pelo sistema visual. E aí, então, ocorre uma oscilação maior do equilíbrio estático, né? Que deveria estar mais estático. E isso tem um benefício muito grande na reabilitação dos nossos pacientes, para que a gente possa dar vez para a interpretação do sistema vestibular, quando necessário, não só que o cérebro capte a informação visual como um detector da posição do corpo no espaço. Porque aí que acontece o bug com os nossos pacientes que são extremamente hiperreflexos de sistema nervoso central. O que eles veem, eles interpretam como uma oscilação do corpo e utilizam o impacto, então, a aferência visual, óptica, como um
um sensor fidedigno de o que está acontecendo naquele corpo no espaço. E aqui é muito bem detalhado toda essa intensidade do estímulo que é dado e que nós precisamos treinar isso com o paciente, muitas vezes com um exercício muito simples, que é uma base diminuída e um estimulador optocinético passando na frente dele. E ele fazendo essas micro-oscilações, então eu preciso treinar para que ele consiga manter um equilíbrio sem ir junto com o estímulo optocinético. E aí eu tenho melhoras depois no dia a dia, quando ele vai atravessar a rua, por exemplo, que está aquele monte de carro passando para um lado e para o outro, quando ele vai subir numa escada rolante, quando ele vai é, assistir um filme 3D, né? Então, às vezes a pessoa passa muito mal, por quê? Porque mesmo sentada, o cérebro dela está captando de que ela está no movimento do que os olhos estão vendo, né? E o condicionamento, né? O hábito de ver aquilo que a gente sempre vê, mas a gente não se dar ao. Eu falo que é o luxo de tentar ver coisa diferente e sensibilizar e dessensibilizar. E o quanto a língua é importante. Você recebeu o livro que eu dei para você. Você viu o quanto a língua ela compartilha demais para o controle do equilíbrio. Uhum. Existem até testes, na verdade, que a gente faz, não só do terceiro dedo ao chão, mas o quanto a gente encerrar a mandíbula, elevar o tônus da língua, a gente tenta, a gente dá um suporte maior na nossa base de suporte, só que isso não é fidedigno, porque a gente não deixa, isso é uma estratégia que a gente tem. Mas a gente vê o quanto o sistema nervoso central tem que integrar todas essas informações em milésimos segundos. Então, o treino da sensibilização e dessensibilização do nosso sistema visual é importante, porque a gente nasce melhorando através da nossa visão os nossos marcos do neurodesenvolvimento. Só que ao longo da vida, a gente deveria dessensibilizar também, né? Porque a gente é muito dependente da visão, tudo a gente quer ver. Poxa vida, mas então a gente só fica com o olho fechado quando vai dormir? Tá, mas por que que eu não posso fazer isso durante o dia? Eu posso não ficar aqui. Agora eu tô aqui palestrando, tô dando uma aula, tô ensinando, tenho que ficar com o olho aberto, lógico. Mas durante o dia, quando é que eu me dei o luxo, eu me dou o luxo de fechar um pouco o olho, falar, deixa eu sensibilizar um pouquinho meu olho, porque eu fiquei com ele aqui na tela o tempo inteiro. Quanta informação não chegou no meu olho, o quanto isso não gera até dor de cabeça no final do dia, o quanto eu tenho que pensar, eu tenho que colocar aquilo num slide, mas quando é que a gente se dá o luxo de dessensibilizar durante o dia? E aí as coisas vão acontecendo, só que vão acontecendo por somatização. Eu vou somando, eu vou somando, eu vou somando. E a gente só vai parar quando funcionalmente a gente não está funcional. Exatamente. Estava respondendo a Ângela ali que ela já está entrando, tá, pessoal? Então, aqui o quarto, então, o ambiente com esse estímulo optocinético, o paciente paradinho no meio, né, com os pés juntinhos. A gente pode pôr na posição de tandem, semitandem, para que esse paciente, então, adote essa postura e encontre formas de fazer um ajuste fino, né, da interação dessas diferentes estruturas que garantem que a gente tenha a função de equilíbrio adequada, né? Outra coisa que foi visto é como se dá, né, e aqui está bem detalhada essa parte que eu amo, da função vestíbulo espinal. Então, eu tenho pacientes que, ao trabalhar com o óculos VR, para ele ajustar essa postura de novo, ele precisava fechar o olho, aí ele conseguia modular o RVE dele, para ele conseguir, então, se manter em equilíbrio e desencostar. Oi, Ângela, bem-vinda! Deixa eu apertar aqui, isso. Ai, desativou? Sim, tá agora preparada para conversar aqui conosco. Ai, com todo prazer, gente. Que alegria. Dar vida ao meu filho.
É verdade, né? Você se empenhou muito, hein, Ângela? Nossa, eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida, o que fica mais difícil são as nossas partes que estão lá recolhidas, escondidas, e falar, eba, eu também vou crescer. Aí elas se manifestam tudo, aí vem aquele monte de problema, um monte de dificuldades. Eu acho que o mais difícil em tudo que a gente vai fazer é essa negatividade que sai, né? Para falar, não, é muito difícil, não vai. Mas aí o bom é que depois essas partes se integram e vai todo mundo junto, aí cresce todo mundo junto. E o objetivo Exatamente. é esse. Igual aquela frase, não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez, né? Isso, porque não é fácil, não é fácil. E eu sempre conto que a maior experiência que eu tive na vida é que o sucesso é um quarto vazio. Você vai lá e quando você vê, ah, é isso aqui, esse lugar que eu estou sozinha, é sozinho. Então, o bom da vida é isso aí, é descer as escadas e começar passo por passo, subir o degrau, vai subindo, chegou lá, desce de novo. Ninguém fica lá em cima, né? Então, são novos desafios. Agora ele tá aí, né, como ponte para mudar, para ajudar as pessoas. E eu fico muito feliz que você tenha escolhido, que vocês tenham escolhido por ele. Ah, nós que agradecemos. Tem sido assim uma experiência muito bacana. A gente, embora tenha começado hoje o estudo pelo capítulo 1, nós evidenciamos o quanto que a apresentação, a introdução traz já de riqueza, né, dessa caminhada aí de vocês, né, a tua caminhada junto com Alain Semon, né, trazendo então ele não só, né, para os conhecimentos que muitos conhecem, da manobra liberatória de Semon, mas todo esse conhecimento neurosensorial, esse é um grupo de estudos, inclusive, que se chama Neurovest. Por quê? Porque nós entendemos a importância da da congruência de todos os estímulos dos sensores para que o corpo se ajuste numa tomada de equilíbrio, né? E aí a importância também que se dá luz às funções vestibuloespinais, além das funções vestibulooculares, e eu amei a ideia de terem pequenos trechos de poemas ao longo do livro, então fica muito gostoso de ler, porque além do conhecimento teórico, nós vamos encontrando também a filosofia aí por trás das páginas, né? Eu acho muito interessante porque nós, assim, fisioterapeutas, estamos muito mais ligados, né, à questão, assim, do músculo-osso, né, aquilo que é o cortical. E a reabilitação vestibular, a gente trabalha no subcortical. Nós vamos trabalhar com vias que são sensoriais, que não está tanto no músculo, no osso. E aí que é o perigo, e aí eu acho assim que não é uma fisioterapia agradável, né? Como, vamos supor, como a osteopatia, você deita, aí vai lá, né? Como, você vai fazer uma RPG, aquilo que te dá um sossego. Ali não, aqui não. A gente vai colocar o cérebro na situação de conflito e o cérebro que vai achar a solução. Então, é um trabalho. Então, aqui ele não está relaxando, ele tá se posicionando nesse cognitivo, porque ele tem que estar atento para o cérebro mudar. Então, é essa que eu acho a dificuldade. E, além disso, satura rápido. Você não pode fazer muitas sessões, você não pode fazer muita repetição. Satura e quebra.
o que você ia fazer de melhor. Então, é muito rápido. Eu ficava vendo o Alain Semon, ele trabalhava com o paciente 15 minutos. 15 minutos. Ele atendia, em 15 minutos, 2 clientes. Eu nunca vi uma pessoa com tanto cliente na vida, gente. Nunca vi. Olha que eu acompanhei muitos médicos lá na França, muitos. Então, ele falava assim, ó, e dava resultado. Então, foi assim, o que me fascinou nele é esse trabalho de resultado ligado muito à neurofisiologia. E ele deixou para a gente um legado para os fisioterapeutas, né? Que eu acho isso muito importante a gente estar colocando, porque a maioria das pessoas, quando eu falava que era Alain Semon que tinha descoberto tudo, não acreditava. E eu tinha que provar, gente, foi ele que descobriu, foi ele que criou o nome reabilitação vestibular. Não foi ninguém, foi ele. E ele pagou um preço caríssimo para isso. Então, assim, ele é uma pessoa, como todos nós, cheio de defeitos e qualidades. Né? Então, muita gente só vê o lado ruim dele, mas ele também tem um lado bom, como eu tenho, como você, né? Todo mundo. E, e aí é isso, gente. Então, eu fico feliz e eu acho que antes de vocês começarem, poderia fazer assim, mandar uma energia positiva para ele, Uhum. porque ele não está passando bons momentos na vida, que ele sempre foi um gênio, e um gênio muito distorcido também. E, assim, de saúde ele não está muito bom. Então, é por isso que eu não sei se vocês já viram, toda vez que eu melhoro um paciente, eu bato o sino para mandar energia para ele, honrando ele. Obrigada por você ter me ensinado tanto e ter deixado isso para a gente. E isso, Dana, é muito interessante, porque nós, fisioterapeutas, não temos esse hábito de ter estudos, né, com livros, de ter mentorias. Né? Ontem mesmo eu faço estudo de um livro com um grupo de psicólogos do Patchwork, que a gente está estudando a criança ferida. Então, teve uma autora, né, que fez um livro muito legal, e a gente está estudando isso. Então, isso é muito importante para fazer a pessoa crescer. Então, eu fiquei analisando ontem, assim, essa doação, né? Você está doando esse estudo e tudo. E eu não sei como é que vocês funcionam, se vocês vão lendo ou se existe um preparo antes, né? Essa minha professora, ela, por exemplo, ela estuda e ela faz PowerPoint do capítulo. Hoje nós vamos estudar tal capítulo. E como você já sabe, a lei do dar e receber, se todo mundo não estiver dando, só ficando no receber, a coisa não flui. É por isso que muitos grupos, essa sensação de doação, elas não vão para frente por causa do dar e receber. Não pode só uma dar, não é verdade? Porque aí causa esse mal, não é? Exatamente, e aí nós realmente já fizemos dessa forma aqui, e nós iniciamos às 9h30, então eu fiz uma pequena introdução, aí a Paula preparou um PowerPoint do capítulo 1, Ótimo. fez, aí a gente conversou, ela apresentou, a nossa intenção é que nós possamos ler antes do encontro presencial, então pulamos segunda-feira passada, que nós tínhamos terminado um outro livro antes, para que a gente tivesse o tempo de comprar o livro, quem ainda não tinha comprado, ler, e hoje, então, o tema era o capítulo 1. Então, Ah, que legal.
Aí a Paula já apresentou, foi muito bacana, já mandei para você a apresentação dela, inclusive. Isso. E aí a gente concluiu, e aí nós fomos página por página, conversando aqui um pouquinho e fazendo uma menção mesmo a esses autores que você traz aqui para nós, Michel Lacour, toda essa honra a Carl Cookes, conversamos um pouco sobre os estímulos, a forma de mensuração, então, das dos movimentos oculares, dos movimentos espinais, e assim a gente Uhum. tem feito para haver de fato a troca do equilíbrio entre o dar e o Isso. receber. Então, num dos grupos que nós temos de cursos, a gente vai colocando lá, quem que vai apresentar comigo o capítulo 1, o capítulo 2, e aí o pessoal vai clicando na enquete para que essas pessoas fiquem as responsáveis por apresentar 15, 20 minutinhos, e depois nós conversarmos e trocarmos entre nós, né? Um estudo Uhum. voluntário, gratuito e de trocas, porque eu também Isso. faço isso na área da metafísica e tudo, e daí eu falei, por que não fazermos com os livros nossos dos fisioterapeutas, né, Ângela? Uhum. Não, isso é muito bacana, porque isso é enriquecedor. E o livro também sem a experiência, sem estar em ação, ele não vale nada, né? Então, eu acho muito importante isso, sim. Tem que colocar na prática. E aí eu fico feliz, sim, gente. Então, vamos aproveitar esse momento e agradecer, né, Ângela, você, enviar muitas vibrações de saúde física, mental, espiritual para Alain Semon e, e dar muita força a ele, né, emitindo então essas vibrações de gratidão a toda a pesquisa, a todas as horas de dedicação aos pacientes, aos estudos e o incansável trabalho de divulgação, né, para que alcançasse o mundo todo com uma base sólida de estudos mesmo, não de técnicas por si só, mas o estudo, então. Então, a nossa gratidão a ele e você também como uma representante dele aqui no Brasil. E É, viva Alain Semon! eu falo que eu perdi um avião, eu ganhei Paris, e depois eu recebo um livro inacabado e consegui, porque o objetivo dele era escrever um livro todo em inglês, sabe? E aí ele, não sei por motivo, ele me escolheu e me mandou um livro que ele tinha começado. Quando eu vi aquilo, o meu coração só bateu. Eu falei, gente, eu tenho que deixar isso para o mundo. Mas como é que eu vou fazer isso? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter competência? Tá, tá, tá. E aí o processo criativo é muito lindo, né? Ele vem. E as portas foram abrindo, foram fechando, foram abrindo, foram fechando, e está aí. E agora o próximo passo, que já é o desejo, é de deixar esse livro em inglês para que possa entrar no Amazon, tudo, né? Mas a minha honra era com os brasileiros, porque para mim foi muito difícil aprender tudo isso, uma língua, e Não aprender tudo língua mãe, né? não língua mãe, um assunto muito denso, muito difícil, que eu nunca tinha visto falar, né? E ele falava, você tem que estudar Lambertot, você tem que estudar isso. Ele era muito duro, ele não dava nada de graça. Faz isso, faz aquilo, você não pode trabalhar ainda, você não pode fazer isso, você tem que comprar isso. Foram muitos anos assim, sabe? Por isso que ficou muito. E assim, e eu acredito que eu tive que trabalhar toda a minha formação no Petro para eu ficar uma pessoa mais acessível, mais. Eu tenho uma amiga que fala assim: você tinha que adocicar o livro do Semon.
porque ele acredita só nele. Então, era só, o livro é isso, é isso, é isso? Não, não é só isso. Isso é só uma técnica. Aí eu tive que ir modificando assim para não ficar uma coisa, para ficar esse livro que fala, Isso. Que conversa com a gente. que conversa, porque senão. Então, assim, a gente acolher tudo que chega na vida da gente tem um propósito, né? A Paula quer falar um pouquinho, ela ergueu a mão. Pode falar, Paula. É isso, Ângela. Eu queria comentar em cima disso, porque eu sou de lá, então eu sou da Europa, a gente é um pouco assim, né? Tipo, pão, pão, queijo, queijo, não dá nada para ninguém, no sentido do quê? Não é que a gente não compartilha, muito pelo contrário. A gente ensina o caminho, mas você que vai fazer o seu caminho. A gente não dá nada de mão beijada. Então, essa é uma das características da Europa, é assim, a gente é muito técnico, muito objetivo, parece que é meio bruto, mas não é. Uhum, uhum, E, na verdade, foi eu que falei com você para a gente fazer a proposta de trazer isso para o inglês, que eu é que sou a tradutora e que apresentei o seu primeiro capítulo do seu livro. Foi uma uhum. honra para mim poder apresentar uma parte da sua criança que veio, de fato, né? E, e para quem não sabe, gente, a Angela mandou o livro para mim e eu que errei ao passar o meu CEP, eu errei e eu falei, caramba, cadê o livro da Angela que não vai chegar? Eu que tive aquele problema de chegar, eu falei, meu Uhum. Deus do céu, mas chegou. E chegou assim, uma dádiva para gente, que de fato eu recomendo para muitos ler, até porque está em português, está fácil, o que a Angela já fez o grande 90% e trazer para que todo mundo possa entender. E, de fato, como o Sr. Alain Simon e outros mais que temos na Europa, eles são extremamente. Eu falo que é cartesiano, é pam, 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 pam. E você vai ter que ir atrás Uhum. e entender o que ele está fazendo. E perguntar, e ser questionador. Mas por que você está fazendo? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Foi o que a Angela fez. E Uhum. onde ela estava, eu até mandei os vídeos que eu falei para Dani hoje, onde você estava, estudando, trazendo tudo que você colocou nesse livro enriquecedor. É um trabalho de muitos anos, é um trabalho de muitos anos que se fez e se levantou ainda por cima uma história de lá. Então, a história, às vezes, a gente pensa que é uma coisa e é outra. A história vem de muito tempo, vem guerra, por isso que temos essa característica de frieza, vamos falar assim, mas não que nós somos amáveis. Então, o que você acabou falando por último sobre o seu livro, esse toque do Brasil, o seu toque, não foi por acaso que você foi escolhida, porque precisava de um toque, porque a técnica, ela existe, e nós também a temos aqui no Brasil, mas é aquela coisa mais amável, o livro conversar com a gente e falar, poxa vida, o livro está falando comigo, e isso só o Brasil está falando muito bem e fazer muito bem. Então, o seu toque foi crucial. Parabéns mais uma vez. É verdade, porque se eu fizesse só a tradução no pau-pau, não dava. Falo, gente, ninguém vai ler isso aqui. Ninguém vai falar, pô, mas é muita prepotência. Mas não é prepotência, é igual você falou, é o jeito. E a gente que vai lá. Aí ainda tinha, por exemplo, a pessoa que me ajudou, a jornalista, eu escrevi e ela falava, ô Ângela, foi isso que eu entendi. É isso? Não, não é isso. Aí tem que mudar. Gente, é muito difícil. A minha família disse: eu não suporto mais um livro, né, na nossa vida. Eu falei: não tem problema, vai ter mais. Porque eu ainda vi, eu tenho uma terapeuta em São Paulo que ela faz, não sei se você já ouviu falar, Tempo Divino. E ela disse assim para mim: esse é só o primeiro, Ângela. Eu estou vendo uma, uma estante cheia. Uma lista, uma linha de produção. Ah, eu estou Aí muito eu falo, feliz. então me ajuda, gente. E juntos somos mais fortes, né? Então, o que nós pudermos contribuir também, né? A gente se coloca à disposição, né, Ângela? A Paula mesmo é tradutora internacional, então o que ela puder contribuir contigo, com certeza ela vai estar disponível.
E toda Sim. essa equipe que está aqui, representada por esses estudantes assíduos aí que estão comigo há meses, a gente tem esse papel aí de um dar as mãos para os outros. Eu agradeço muito, né, por ter pego na tua mão aí anos atrás que a gente se conheceu e tivemos uma proximidade tão boa, né? Uma empatia, estudamos muitas coisas aí da sistêmica e aprendo com você e procuro é, entregar também. Então, muito bom. Isso. Igual eu falei com a Gente, Paula, eu estou só esperando, eu tenho, ainda tenho uma dívida financeira no livro, porque eu fiz tudo com recursos próprios, né? E assim que eu terminar, tá faltando pouquíssimo já, graças a Deus. A ver se até o fim do ano eu consigo terminar e já pensar no projeto de inglês. ótimo, Inglês e espanhol. ótimo. Porque esse livro foi muito bem aceito em Portugal, no congresso que eu fui lá, né? No Fino, foi muito, vendi tudo que eu levei. E o objetivo também, eu vi assim, como as pessoas falam, não, eu quero espanhol, eu quero inglês, então eu tenho que. E, Claro. E e fica bem mais emocionada com acessível para o estudo. O David Zizi, quando ele viu o nome Semon, ele, que ele foi, o Semon foi aluno dele, ficou com ele muitos anos. Aham. A Susan falou: Nossa, Ângela, você deve ter tido um trabalho. E ela ficou super feliz. O livro em português, você vai ler em português? Nossa, é bom! Eu fico toda feliz de ver o livro assim, que é um outro lugar, não é, Dana? É outro lugar. E foi o que eu falei para você, não foi, Ângela? Eu falei colocar na Amazon, que nem eu tenho os meus livros na Amazon. E Sim, o acesso também em PDF, porque livro físico, muita gente é sinestésica, graças a Deus, que até sim, quero. graças a Eu Deus. adoro livro físico, né? Livro físico é outro mundo. Mas atingir outros horizontes, né? As pessoas terem o seu Sim, livro em forma de PDF, por que não? E a Amazon tem nos proporciona isso. O meu livro é vendido no mundo inteiro e o seu pode ir para o mundo inteiro. E deve ir, sim. porque quantos falantes de português não estão no mundo inteiro? Baseando-se por 13 países que falam português no mundo inteiro. Então, esses 13 países já vão se beneficiar com o seu livro. É isso. Levar. Sim. Ai, gente, eu fico feliz. Esse é um livro pro mundo, né? Eu acho assim, eu não fui escolhida à toa, eu não perdi um avião à toa, e é porque tinha que ter essa doçura. E veja assim, a alegria que foi o Minocchini dar o que ele tinha de melhor que ele inventou. A alegria dele quando eu coloquei a foto da mãe dele, gente. Michel Acu, aquela alegria, Ângela, você pode escrever o que você quiser, meu, tá aí, você pode pôr tudo que quiser. Então, esse carinho, assim, dá força que eu tô no caminho certo. Não é fácil, né, como vocês sabem, mas vamos lá. Ângela, Mas Fiquei é muito bem feliz. possível, né? Aqui é, mais uma frase, então, para concluir. Eu tropeço no possível e não desisto de fazer a descoberta do que tem dentro da casca do impossível. Carlos Drummond de Andrade, né? Com essa Isso, foi isso aí. Ainda imagem. mais no labirinto, olha que lindo. Ô, Ah, gente, e sabe de uma coisa assim? Esse livro não me deixava dormir. Tinha noite que alguém me acordava e falava: você tem que mudar aquilo ali. aham. A foto não tá boa, tem que mudar. Aí eu ligava pro ilustrador: pelo amor de Deus, não tá boa, vamos mudar isso aqui. Ô, gente, é muito louco, é muito louco. Você vive assim, fora do mundo. Fora Ai, do que mundo. lindo. trabalho dá trabalho, né? E as coincidências não existem. Segundo Jung, não existe É coincidência. Não. sincronicidade, né? É isso aí. Você quer ler, Paula, essa frase que é linda? Isso aqui é um marca-páginas que a Ângela manda com o livro, tá? Ela manda tudo, inclusive o folheto da clínica dela, que é incrível de leitura, também já tem muita informação lá. E aqui tem um marca-página também com uma sabedoria,
que é a compreensão do papel vital desempenhado pela fixação visual na manutenção do equilíbrio postural, levou ao desenvolvimento de exercícios construídos com todo o rigor, como demonstrado nessa publicação. Então, só por isso, e mais por isso, e por tudo, vale a pena comprar. Ai, que lindo! Ô, gente, vocês já tiveram vertigem? Já. Não existe nada melhor no mundo do que a estabilização do olhar. É verdade. Eu já Esse é o maior tive. prêmio que a gente Eu já pode tive ter. depois de um voo de uma noite inteira com as duas crianças num aeroporto que eu ia ficar lá por cerca de 7 horas e eu falei, oh my God, agora eu sei o que que é que todos esses pacientes buscam por uma solução desesperadamente, né? Então, Uhum. vivenciar isso, essa solução, e nós somos realmente muito gratos a todos esses estudos que vieram antes e todos esses que estamos construindo aí ao longo da jornada também, né? Eu lembro que o Alan Semon falava assim para mim: dê o seu melhor para os seus clientes, porque ele, vocês não sabem como ele foi perseguido, né, gente? Vocês imaginam, né? O mundo médico com o fisioterapeuta. E Deus escolheu ele, um homem de 2 metros de altura, que falava latim, que falava inglês. Naquela época, francês não falava inglês. Uhum. E se ele não falasse inglês, essa manobra dele não tinha sido divulgada, e seria o inglês que ia pegar, né? O nome todo. Como é muito mais falado Epley do que Semon, porque é um americano. Né? Então, assim, ele viveu muita coisa que Só vamos, não foi só vamos, fácil. só vamos tirar uma foto aqui, Paula, antes de você sair. Vou fazer um print aqui para nós. Tá bom. Ah, que linda, Jaque! 2, 3 e... Aê! Joia! Bom Vou sair. trabalho, Obrigada. Paula! Obrigada. Tchau, 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 Nós Ângela. vamos nos falando, Tchau, Paula. gente. Vamos Tá bom. Beijo. torcer. Tchau, tchau. Boa semana. Ah, merci beaucoup à tout le monde. Merci aussi. Então, e assim, agradecemos muito, Ângela, você por estar aqui com a gente também. A Keila, o Sim. Luiz estão sempre aqui. A Maristela, desde o começo. E nós estamos, então, desbravando esse novo mundo Isso. aí. E qualquer coisa, estou aqui para tirar as dúvidas, porque Tá. isso também é um monte de questões, né? Que livro tem que trazer dúvidas, não é só Sim. resposta. O mais importante é criar um monte de perguntas e de dúvidas. Esse é meu objetivo. Exatamente, nós vamos precisar sim de ti. Aí eu vou mandando uma mensaginha, sempre é por esse mesmo link, tá, Ângela? Então, se uma hora Ok, dessa der um tempinho de segunda-feira entre 9h30 e 10h30, você vai nos encontrar aqui estudando. ok, querida. Eu Então estarei tá. aqui para dar o meu melhor. Ah, muito obrigada, gente. Então, uma boa semana para todos. Beijo. Beijo, tchau, Vamos tchau. trabalhar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, querido.